A fase de grupos chega ao limite com seleções ainda respirando, contas abertas e vagas que podem mudar em poucos minutos. A Copa do Mundo define hoje as últimas vagas no mata-mata, com várias seleções ainda sonhando com a classificação. Veja os cenários, quem pode avançar e quais jogos prometem mais tensão nesta reta final da fase de grupos. Mas o ponto central não está apenas no fato em si, está no que ele revela sobre o momento da Copa, sobre a pressão dos envolvidos e sobre a maneira como cada detalhe ganha proporção quando o mundo inteiro está olhando. Existe também um lado emocional que não pode ser ignorado. Copa do Mundo concentra expectativa nacional, cobrança imediata e uma exposição que transforma qualquer gesto em debate. As últimas vagas do mata-mata colocam a Copa em estado de tensão máxima, porque cada gol em um estádio pode mudar a conta em outro. Seleções que pareciam quase fora ainda tentam sobreviver, enquanto equipes em situação mais confortável precisam evitar tropeços perigosos. Esse assunto chama atenção porque mostra a Copa como evento cultural, não apenas esportivo. Torcidas, roupas, gestos, histórias pessoais e símbolos nacionais criam camadas que fazem o torneio circular muito além do resultado dos jogos. A força cultural da Copa aparece exatamente nesses momentos. Um gesto de torcida, uma carta, um visual nas arquibancadas ou uma tradição resgatada conseguem atravessar idiomas e transformar uma seleção em assunto global. O futebol abre a porta, mas o que fica na memória muitas vezes é a emoção que acompanha o jogo. Esse lado cultural também ajuda a fazer uma Copa ser lembrada por décadas. Torcedores podem esquecer detalhes de um jogo, mas continuam lembrando de uma celebração, de uma frase, de uma roupa, de uma cena de respeito ou de uma tradição que tomou conta das arquibancadas. A memória afetiva do futebol nasce muito desses momentos. Essa combinação faz o último dia de grupos ter drama, matemática e muita emoção até o apito final. O peso desse tema aparece justamente quando a fase de grupos se aproxima do fim. Cada escolha, cada erro e cada sinal passam a ser interpretados como pistas sobre o que pode acontecer na sequência. Quando uma celebração, uma carta, uma tendência ou uma coincidência histórica ganha força, ela revela como o futebol conversa com identidade, emoção e pertencimento. A bola continua no centro, mas tudo ao redor ajuda a construir a memória da competição. O público brasileiro acompanha tudo isso com atenção especial porque qualquer detalhe pode se conectar ao caminho da seleção. Mesmo quando o tema envolve outro país, existe sempre uma pergunta por trás. Isso pode cruzar com o Brasil? Pode mudar um chaveamento? Pode mostrar um adversário perigoso? Pode revelar uma tendência da Copa? Essas histórias paralelas também ajudam a humanizar o torneio. Elas lembram que a Copa não é formada apenas por estatísticas, tabelas e resultados. Ela também é feita de símbolos, personagens improváveis, celebrações, memórias antigas e cenas que ganham significado porque milhões de pessoas estão vivendo aquilo ao mesmo tempo. E há um detalhe poderoso nisso. Quando uma história ultrapassa o placar, ela aproxima até quem não acompanha futebol todos os dias. Uma carta sobre honra, uma tendência visual ou uma comemoração coletiva consegue tocar pessoas diferentes porque fala de identidade, emoção e pertencimento. É nesse ponto que a Copa vira mais do que competição. É por isso que certos episódios viram conversa mundial. Eles são fáceis de reconhecer, despertam curiosidade e fazem cada seleção parecer mais próxima de quem está assistindo. Outro ponto importante é a repercussão. Quando o assunto envolve Copa do Mundo, a reação nunca fica restrita a um grupo pequeno. Torcedores comentam, imprensa debate, redes sociais amplificam e em poucas horas, um episódio ganha interpretações diferentes. Alguns enxergam exagero, outros veem injustiça, e muitos usam o caso para discutir o momento de uma equipe ou de um personagem. No fim das contas, a força desse assunto está na soma entre contexto, expectativa e consequência. Não é apenas uma curiosidade solta, nem apenas mais uma rodada de comentários. É um retrato de como a Copa transforma jogadores, técnicos, torcedores e até pequenos gestos em histórias que permanecem vivas depois do apito final. Se você acompanha a Copa e quer seguir por dentro dos principais acontecimentos, se inscreva no canal, deixe o like e comente sua opinião. Agora fica a pergunta: esse tipo de história deixa a Copa mais especial ou desvia demais a atenção do futebol jogado em campo?